Bom dia, a graça e a paz desse Deus maravilhoso. Vamos à leitura anual da Bíblia. Nós estamos no livro de Isaías, a partir do capítulo 31, e a palavra de Deus nos diz assim: Ai dos que descem do Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, e a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, não de varão, e a espada não de homem, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão derrotados. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha é em Jerusalém. Eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiro de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que vêm não olharão para trás, e os ouvidos do que ouve estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma e do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus, ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres, que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Ferirão os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. O fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para o pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas descendo ao bosque, cairá saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós os que semeais sobre
todas as águas e que deixais livres os pés do boi e do jumento. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que obras perfidamente contra os que obraram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. O Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço a cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua exaltação as gentes serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores serão chamados, estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e planteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Baçã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebeste palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. Ouve vós que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conheceis o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, e o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, ele habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde o escrivão, onde o pagador, onde o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de falta tão profunda, que não se pode perceber, e de língua tão estranha, que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ser firmes o seu mastro, e velas não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa, e morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua inquiedade. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou a matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá o mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai folha da vide, como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra,
e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião, e os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó de enxofre, e a sua terra em pés ardentes. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, de século em século ninguém passará por ela, mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma, e nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz, e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Assim se aninhará a melra, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca ordenou, e o seu espírito mesmo os ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com os cordel. Para sempre a possuirão, e de geração em geração habitarão nela. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano, se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, nem os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaque, desde Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho, o poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas. Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém? Perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles.
como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. E subi eu agora sem um senhor contra essa terra para destruí-la. O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque, pedimos-te que fale com os teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse, porventura mandou-me o meu senhor só o teu senhor, e a ti para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliviai-vos comigo, e saí a mim, e como cada um da sua vide, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Zefarfaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom.